Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e sempre. Por ocasião do mês de maio, que é um mês dedicado às mães, nós recolhemos alguns apontamentos dos espíritos amigos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Kardec, para refletirmos a respeito da responsabilidade da mulher na face da terra. Então vamos começar com o Livro dos Espíritos, onde Kardec tratou da lei de igualdade. Na questão 817, ele perguntou: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O Espírito da Verdade respondeu com uma outra pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Na questão seguinte, 818, Kardec insiste: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. A suposta inferioridade moral e social da mulher é consequência do abuso da força física e da autoridade que sobre ela assumiu o homem. Nós sabemos que antigamente a mulher era trocada por mercadorias, por cavalos, por bois. Ora, de outras vezes era ofertada como presente, não podia frequentar escolas e assim por diante. Tanto que no século V da nossa era, durante um concílio na França, um dos temas estudados foi se ela possuía ou não uma alma. E ainda hoje, em pleno século XXI, nós vemos em certos países, como na África, na Índia, no Oriente Médio, ela sofrendo os mais bárbaros tratamentos devido à sua condição. Na questão 822A, ele volta a perguntar: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta foi essa: dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Deus apropriou a organização física de cada ser de acordo com as funções que lhes cumpre desempenhar aqui na Terra. O homem, por ser de constituição física mais forte, os trabalhos mais rudes. A mulher, por ser de constituição física mais frágil, os trabalhos mais leves. Mas, ao mesmo tempo que ela tem uma constituição física mais frágil, Deus deu a ela uma maior sensibilidade para a realização da maternidade e do cuidado dos seres pequeninos que lhes são confiados. Certa vez, Pedro transportava Jesus em sua barca e estava muito preocupado por Jesus acolher nas suas pregações junto ao Tiberíades inúmeras mulheres decaídas. E algo hesitante, ele passou essa preocupação a Jesus. E o mestre lhe deu a seguinte explicação: Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens, mas manda também que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Sendo assim, de acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro. Uma e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho, completando-se perfeitamente. Mas precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Pedro, surpreso com aquela colocação, perguntou a Jesus: estás querendo dizer com isso
que a mulher é superior ao homem na sua missão terrena? E Jesus, voltando a esclarecer o seu espírito, continuou: tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Por isso, Pedro, as mulheres mais desventuradas possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Simão Pedro, tomado de profundo enlevo, concordou humilde e satisfeito. Observamos direitos iguais, direito à vida, à liberdade, à saúde e assim por diante. Funções diferentes para que as tarefas de ambos se equilibrem no caminho. Isso quer dizer que um não deve caminhar à frente do outro. Ambos devem caminhar lado a lado, auxiliando-se mutuamente diante das provas da vida em direção a Deus, nosso Pai. A mulher coube a sagrada missão da vida. Missão essa que não se restringe somente em gerar um filho e colocá-lo sobre a face da terra. A ela coube o importante papel da educação moral da humanidade, porque é a mulher quem dá ao homem as primeiras noções de vida. Nós sabemos perfeitamente que a educação dos filhos cabe igualmente aos pais. Mas é a mulher que, pelo contato mais estreito com a criança, desde o ventre materno, nos primeiros anos da vida delas, que vai passar a esse coração as primeiras noções de amor, de respeito, de educação, de religiosidade, de fraternidade e assim por diante. Sendo assim, ela precisa possuir tudo isso em grau superior para poder distribuir. Nós sabemos que Kardec foi discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores da sua época. E na Revista Espírita do ano de 1864, Kardec escreveu um artigo onde ele fala sobre as primeiras noções de moral que devem ser passadas ao homem ainda na infância para que ocorra uma moralização das massas. E ali ele faz alguns apontamentos muito interessantes a respeito de como os pais devem se comportar na educação dos filhos. Mas ele termina esse artigo dizendo o seguinte: talvez um dia seja imposto a toda mãe de família a obrigação de possuir certos conhecimentos, como se impõe ao advogado de conhecer o direito. Ou seja, a base, ela precisa estar reforçada para termos uma sociedade sadia. Entretanto, a mulher, principalmente no mundo moderno, e aqui é o ponto delicado da questão, ela vem conquistando a sua liberdade. Ela vem conquistando os seus direitos, né? A sua independência intelectual, financeira e assim por diante. Mas, infelizmente, ela vem se esquecendo da sua grande responsabilidade diante da humanidade. Quem nos fala a respeito é Emmanuel, no livro Ação, Vida e Luz. Ele nos diz assim: a nossa civilização está se acabando à míngua de humildade e de amor, porque secaram as fontes sentimentais que fertilizavam o campo abençoado da vida. Fontes essas que se achavam nos corações femininos. As teorias envenenadas dos tempos atuais, os excessos demagógicos do feminismo, estão fazendo que a mulher se distancie de todas as iniciativas construtoras da humanidade.
A nossa civilização se entrega na atualidade a profundos desastres, rica de evolução científica, mas pobre de amor e de concórdia. Desastres esses que poderiam ser afastados em tempo se a mulher quisesse compreender a ferida do mundo enfermo e cuidá-la com o seu carinho. Depois de tanta opressão, tanta luta pelos seus direitos e igualdade com o homem, quando, enfim, o feminismo alteia sua bandeira de renovação, ela se confunde e se afasta do seu verdadeiro papel na humanidade. Por mais que a gente não aceite essas palavras de Emmanuel ou tentemos contestá-las, quem já teve a oportunidade de ler as suas obras, de conhecer a sabedoria que ele possui, compreende que ele não está falando assim nada de errado. Ele está mostrando, vamos dizer assim, um lado da nossa humanidade, para onde a nossa humanidade está caminhando. O que ele está querendo dizer aqui na realidade é que a mulher ela não precisa masculinizar-se para poder se igualar ao homem, e sim educar-se dentro da sua feminilidade. Porque o problema do feminismo não é o da exclusão da dependência da mulher, e sim o da compreensão dos seus grandes deveres. Porque se o agente educador por excelência, que é ela, for reduzido ao estado de nulidade, certamente a sociedade vacilará. E no livro Instruções Psicofônicas, nós recolhemos o trecho de uma mensagem de um espírito chamado Maria da Glória. Ali ela conta suas desventuras nas 2 últimas existências que ela teve aqui na Terra, devido à sua invigilância na condição feminina. E ela diz assim: os homens, até certo ponto, são produtos da nossa influência e do nosso domínio. Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Ou seja, qualquer que for a posição que ela estiver ocupando aqui na Terra, mãe, filha, irmã, esposa, amiga, chefe, é de suma importância para o progresso moral da humanidade que ela não perca a noção da sua grande responsabilidade. E durante uma entrevista que Humberto de Campos fez com a atriz Marilyn Monroe, que desencarnou no ano de 1962, que era uma atriz assim, norte-americana, muito bela, e que influenciou muito a sociedade da época, devido à sua maneira de viver, à sua liberdade. Ela, sabendo da possibilidade dele escrever a Terra, pediu o seguinte: diga às mulheres que não se iludam a respeito de beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, mas a popularidade é um trapézio em que raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral. E ele então pergunta a ela: diante desses conceitos, acredita que a mulher deva viver exclusivamente para o lar? Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Quero dizer que ela lutou durante séculos para conseguir a sua liberdade. E agora que a possui nos mundos progressistas, é necessário saber controlá-la, tal como acontece com o poder, o dinheiro e a inteligência.
concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho com o homem, a mulher, de modo geral, se julga no direito de qualquer tipo de experiência. Com isso, na maioria das vezes, compromete a base da vida. Compreendo agora que regressei à espiritualidade, que a reencarnação é uma instituição com muita dificuldade de funcionar para o bem, toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos a edificação moral a que é chamada. Mais algumas abordagens e ele encerra a entrevista. Quando ela menciona a reencarnação, nós espíritas não desconhecemos que a Terra é uma grande escola, um grande hospital, que todos nós que aqui nos encontramos, estamos aqui para tratar, para curar as mazelas que nós trazemos em nossas almas. E muitas vezes, no desempenho dessa tarefa, os corações femininos, eles precisam ter muita renúncia, muito sacrifício, muito devotamento, fazendo com que muitas vezes elas cheguem a derramar lágrimas. Mas nós não podemos nos esquecer que as lágrimas de hoje se converterão em estrelas amanhã, desde que sejamos fiéis no nosso mandato, na nossa obrigação. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos conta um caso onde nós podemos ver a dificuldade, muitas vezes, diante de uma maternidade. Ele nos conta ali que certa vez, juntamente com o seu instrutor Calderaro, foram visitar uma jovem mãe, cujo primeiro filho do seu casamento nascera com sérias limitações físicas e intelectuais. A criança não andava, não sentava, enxergava muito mal. E de quando em quando ela tinha umas crises nervosas assim muito grandes. E o instrutor explica a André Luiz que aquela mãezinha estava ligada àquele espírito já de longa data. E que há mais ou menos 2 séculos, ele, aproveitando-se do cargo que possuía, durante uma revolução, mandou exterminar vários compatriotas que eram inimigos seus. Depois do seu desencarne, ele sofreu vários suplícios no plano espiritual. Mas com o passar do tempo, alguns daqueles corações que ele havia mandado exterminar, reencarnaram. Outros o perdoaram, tomando novos rumos. Mas 2 deles permaneceram ali ao seu lado, renitentes. E quando desfechavam sobre ele vibrações de ódio, faziam-no entrar naquelas crises nervosas. E foi justamente numa dessas crises que André Luiz testemunhou. A mãe correu, tomou-o em seus braços e, envolvendo no seu carinho, orou a Deus, dizendo o seguinte: que jamais ela perguntaria ao Senhor por que o seu filho nascera naquelas condições. Que ela o amaria por toda a eternidade. E que, se preciso fosse, morreria para que o filho vivesse. E quando ela lhe dá um beijo, colocando de volta ao berço, André Luiz percebeu que daquele contato afetivo, da sua oração, caíam sobre a criança centelhas de luz que a acalmavam e que alcançavam igualmente aqueles 2 espíritos que ali se encontravam, que por sua vez se inclinavam diante daquela mulher. E o instrutor lhe explica que aqueles 2 espíritos reencarnariam num futuro breve como seus filhos.
e que, auxiliando-a no cuidado com o irmão mais velho, aprenderiam a transformar os vínculos de ódio em vínculos de amor. E ele termina a lição dizendo assim: o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Esse amor, até o sacrifício, é o amor que todos nós precisamos alcançar, independentes da posição que ocupemos hoje na Terra, homem ou mulher. Nós temos na história do cristianismo inúmeros exemplos de homens que, através da sua coragem, lutaram pela causa do Cristo, pela causa do Evangelho. Mas nós também temos exemplos de corações femininos que estenderam o poder do amor até o limite das suas forças. Como foi o caso, por exemplo, de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que vivia cercada por um mundo de ilusões. Mas a partir do momento em que ela encontrou-se com Jesus e compreendeu a importância do amor, ela abandonou toda aquela vida de ilusão, de prazeres que ela tinha aqui na terra e se dedicou fielmente à sua causa, cuidando de leprosos. Quando ela desencarnou, foi o próprio Cristo que veio recebê-la. E ele lhe disse: vem, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então a gente observa que Jesus não disse que ela passou a porta estreita porque ela foi muito amada, e sim porque ela muito amou. Nós temos também o exemplo de Joana de Cusa, que pertencia à mais alta sociedade de Cafarnaum. Mas após a sua viuvez, ela perdeu todos os seus bens materiais e foi trabalhar na casa das próprias amigas para que o seu filho tivesse pão, mas sempre fiel à causa do Cristo. Com o passar do tempo, nós vamos encontrá-la juntamente com o seu filho, já homem feito, num espetáculo circense, ambos amarrados a um poste para serem queimados vivos. E no auge do desespero, o filho começa a gritar: repudia Jesus, minha mãe, repudia, não vê que nos perdemos? Mas ela, muito convicta, dirige-se ao filho e lhe diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de tudo é preciso ser fiel a Deus. E quando as chamas já tomavam o seu corpo envelhecido, um dos soldados se aproxima e lhe pergunta sarcasticamente: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E ela, colocando nele os olhos cheios de fé, ainda teve forças para responder: não somente a morrer, mas também a vos amar. Então observamos, mesmo sendo de uma constituição física mais frágil, quando ela adquire a força do amor, ela consegue superar, remover os maiores obstáculos. Chico Xavier nos dizia assim: conhecemos os santos, os heróis, os grandes homens, as grandes inteligências que se distinguiram no mundo masculino, mas nenhum deles apareceu sem o carinho da mulher. E é tão importante a sua tarefa que, quando a divina providência, através de poderes que nós não temos recursos para definir, necessitou de alguém para confiar o maior tesouro de Deus na terra, que foi nosso Senhor Jesus Cristo,
não chamou Tibério ou Augusto, ou ainda outros Césares. Não chamou filósofos gregos. Chamou uma jovem que se chamava Maria de Nazaré, em cuja personalidade reverenciamos aquela que foi a mãe de Jesus e que ficou sendo para nós o símbolo de mãe para a humanidade, pelo menos na faixa de desenvolvimento cristão que abrange muitos bilhões de criaturas humanas. Maria de Nazaré, que humilde ocultava a experiência dos sábios, que frágil como o lírio trazia consigo a resistência do diamante, que pobre entre os mais pobres carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e que desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Então, conforme Anália Franco pede em oração, que todas nós, mulheres encarnadas e desencarnadas a serviço na terra, possamos repetir a cada dia diante de Deus a sua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E Maria Dolores, ela nos conta que foi num átrio de luz, adornado de flores, que ela acompanhou essa cena. Seguida por amigos e instrutores, uma reduzida assembleia de mães que vinham da aflição terrena, após vencer no imenso mar da vida lutas de amor em bases de humildade, receberia certidão para elevar-se a mundos de ascensão em plenitude de imortalidade. Era um grupo de nobres heroínas pela fidelidade às leis divinas. O emissário do alto, dirigente da bela promoção, tomou voz e falou com palavras seguras da vida luminosa nas alturas, na qual toda a assembleia encontraria os tesouros da paz e da alegria em sublime ascensão. Terminada que foi a mensagem ouvida, certa mulher ergueu-se enternecida e rogou inflamada de esperança: mensageiro de Deus, tenho um filho a lutar num presídio do mundo. Como posso seguir além buscando o excelso lar, se o tenho na memória me chamar de segundo a segundo? Se posso receber algum favor da lei, permite-me voltar à casa em que morei. Quero tornar a terra. Necessito balsamizar-lhe o peito enfermo e aflito. Outra rogou a desfazer-se em pranto. Preclaro o mensageiro do Senhor. Como olvidar a filha que amo tanto, a implorar-me socorro em preces de amargor? Pobre filha estirada em medonha cilada de treva, luta e lama. Como pode haver céu para a dor de quem ama? Anseio regressar aos meus antigos laços, porque acima de tudo, eu quero a filha que Deus me colocou nos braços. O embaixador ouvia triste e mudo, quando outra mulher se ergueu a reclamar: anjo do bem, sou mãe, tenho um filho a chorar. Não posso recolher-me a descanso ilusório. Se tenho meu rapaz num sanatório, não me cabe envergar os louros da subida. Devo tornar à terra e amenizar-lhe a vida. Outra ainda rogou em tom comovedor: emissário bendito do Senhor, ampara-me o problema. Tenho um filho a sofrer sobre penúria extrema. Creio que a lei de Deus é a própria lei do amor. Como largar o meu filho encarcerado e louco, suportando o remorso e a morrer pouco a pouco? Sei que faliu e errou. É um pobre delinquente, pobre filho doente. É minha obrigação aliviar-lhe as penas. Não posso abandoná-lo às provações terrenas. Ergueram-se outras mães, quais estrelas cativas, formulando em comum as mesmas rogativas.
Umas assinalavam filhos sob o peso de trabalho violento. Outras lembravam filhas em desprezo, aniquiladas pelo sofrimento. Concluídas as preces, o emissário explicou-se tomado de emoção. Irmãs, o vosso amor é aquele do Calvário, que nasceu com Jesus nos tormentos da cruz. Amor que imperará na terra do porvir, que sofre sem dever e se dá sem pedir. Bênção do coração a converter-se em luz. Alma que conquistou esse poder divino, pode escolher na vida o seu próprio destino. A vossa promoção é mantida, porém. Não podeis alterar a eterna lei do bem. Já não mais sereis mães, sereis anjos da guarda, junto aos entes que amais na grande retaguarda. Deus vos guarde e ilumine a divina missão de renúncia e de paz, de socorro e perdão. Que Deus nos dê consciência do nosso mandato. Muito obrigada.